Então, quem faz a oração para a gente? Senhor e Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de aproveitarmos a tecnologia para estarmos em contato, para nos amarmos cada vez mais e aprendermos os seus ensinamentos. Ajude o João para que sempre ele tenha essa disposição, essa vontade, esse carinho conosco. Nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Bom, então vamos lá, gente. Tá todo mundo ouvindo aí? Deise, Rô, Malu, Marta? Sim, estou ouvindo. Então vamos lá. Onde que nós paramos? Aqui na minha edição é a página 41, né? 41. É. Aí, Ali naquela parte, incapaz de conter o assombro que me empolgava e inquiri. Exato, exatamente aí. Todo mundo achou, gente, onde paramos? Sim. Sim. Então tá, então vamos lá. Bom, a gente está aqui no capítulo 3. Do que trata o capítulo 3? Uma imensidade de trabalhos de subchefes que, por problemas, né, por problemas, digamos assim, diários, contínuos, eles vêm consultar Druso, né? É um pessoal que está sendo obsidiado à distância por transmissão telepática de energia obsessiva, a ponto que eles se tornam revoltados, lembra? E ansiosos. A solução tem que dar um choque, né, na própria enfermaria inteira. Tem expedições nos desfiladeiros, né, escabrosos que estão necessitando de auxílio. Tem o caso da reencarnação de Jonas, lembra? É uma reencarnação que tem que durar 7 anos, e é o problema principal, porque a aspiração dessa região é que as pessoas saiam de lá pela reencarnação. A reencarnação, para eles, será de expiação, mas ela é uma porta de saída dos infernos. E representantes das entidades angélicas, os próprios trabalhadores das colônias, e, quando eles se desviam, os próprios espíritos inferiores servem de bigorna e martelo para que a reencarnação efetivamente funcione. Aí o outro problema que surge imediato é que a mansão está sendo atacada, lembram disso? Por energias que poderiam destruí-la, destruir as pessoas que lá estão, e os que não fossem destruídos iam ficar tão enlouquecidos com a vontade de se flagelar, lembram? Aí Druso foi chamado para tratar, para socorrer magneticamente um senhor que lá está completamente disforme. Ele tem as características animalescas. É o último assunto que a gente está tratando. Quais são essas características animalescas deles? Você lembra? Os membros, as pernas e os braços são enormes. Pernas e braços. Sim. Pode continuar, Deise. Parecendo um polvo. Isso. Parecendo um polvo. Isso. Aí pensa bem. Pode falar. Parece uma massa disforme, que não dá para definir os olhos, o lugar do nariz, boca. Uma cabeça gigantesca com, digamos assim, os olhos, nariz e bocas todos concentrados, né? Uhum. Então, e ele, como colocou a Malu aí, ele parece um polvo. Agora, pensem bem, a gente sabe que existe a zoantropia, certo? E a gente tem visto mais comumente pessoas transformadas em lobo, né?
a licantropia. Ora, o que fizeram essas pessoas para estarem transformadas em lobos? E este outro senhor, por que ele não foi transformado no que é comum, um lobo? Ele foi transformado numa espécie de polvo. Pensem bem aí, tá? Pensem bem, né? Porque tem outros que são árvores, tem outros que se viram pássaros, enfim. E aí, quando ele viu aquele grau de deformidade, André Luiz e Hilário, eles pensaram o quê? O que eles acharam que era a causa daquela deformidade dele? Um acidente do desencarne. Exato, que ele estava recém-desencarnado, ele morreu há pouco tempo e com certeza ele foi atropelado. Um caminhão de 30 rodas, de uma carreta gigantesca passou por ele ali longitudinalmente e a cabeça foi esticando e os membros foi esticando. Aí o que disse o instrutor? O Druso. O que o Druso falou para ele? Ele confirmou que era isso mesmo? Não. Não. Qual é o problema dele? Eles sabem dizer quem é aquela pessoa? Não. Não sabem dizer aquela pessoa. Sabe dizer se ela é recém-desencarnada ou não? Não. Também não. Mas ele sabe dizer absolutamente uma coisa. O quê? Que ela vinha sofrendo um processo de obsessão grave, né? Que a causa do estado em que ele está tão deformado, parecendo polvo, é um processo obsessivo que, com absoluta certeza, começou essa subjugação desde o período em que ele estava encarnado. Isso ele pode afirmar. Então, André Luiz Hilário, supondo que o problema era físico, ele diz não, o problema é todo mental. O problema é todo mental, o problema é todo de natureza obsessiva, porém não só de natureza obsessiva. O que ele falou? Ele, por algum período, durante a encarnação e depois da encarnação, ele manteve algumas ideias fixas ou um grau de sofrimento vulcanizado que levou com que a mente dele deixasse de governar a forma perispiritual. E então abriu espaço para a ação de hipnotizadores, espíritos bastante inferiores, e pudessem fixar aquela forma em que ele se encontra, né? Então ele está nessa situação aí. Aí o que eles vão fazer? Vão fazer uma operação magnética para realizar uma anamnese, para que ele próprio diga o que está acontecendo, beleza? Então é aí que a gente parou. Ele, sobre um efeito hipnótico de inteligências perversas, ele está naquele estado animalizado, parecendo um polvo. Agora raciocinem bem. O que ele fez para que ele fosse transformado num polvo? Porque a mente dele ficou vulcanizada no erro, no sofrimento e na ideia fixa que permitiu que esses hipnotizadores o levassem a essa transformação e o perispírito se aparentasse com forma animalizada. Beleza? Então, vamos lá. Então, o Druso vai, o título do capítulo é esse, né? Uma operação magnética, uma intervenção na memória. Então, vamos lá. Incapaz de conter o assombro que me empolgava, inquiri. Ele dorme? Ele está lá prostrado, né? Mas mesmo assim o Druso quer ouvi-lo. Ora, como é que você vai ouvir uma pessoa que está dormindo? Ele dorme, vai ter que fazer a operação. O mentor fez um gesto afirmativo, não falou nada, né? Fez um sim, ele dorme, balançou a cabeça, sim, ele dorme. Notificando, aí sim. Nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Quer dizer, ele ainda está sobre o efeito do hipnotismo, desses espíritos perversos, dessas inteligências perversas, e com os fluidos dessa hipnotização, carregando os fluidos dessa hipnotização. Inegavelmente,
foi conduzido a essa posição por adversários temíveis. Temíveis. O próprio Druso, com o grau evolutivo dele, ele está dizendo que esses adversários são temíveis. Beleza até aí? Então vamos lá, ver a coisa. Ver como é a coisa. Que de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a memória em alguma recordação penosa. Ora, então a recordação é dele. Mas a fixação nesta recordação foi por esses adversários temíveis. Beleza? Tudo bem até aí? Certo? Então ele cometeu alguma coisa muito grave e os adversários temíveis e as inteligências perversas fizeram com que ele ficasse fixado a essa recordação. E essa é a causa do perispírito em estado animalesco. Ele parece um polvo. Beleza. Mas insistir emocionado. Então, vê que o André Luiz está realmente assim, mexido com aquela situação ali. Semelhante martírio poderia sobrevir, poderia acontecer sem razão justa. André Luiz está sondando as razões, né? Mas qual é a... Tem algum motivo mais profundo? Meu amigo, falou o orientador expressivamente. Olha o que ele fala. Com exceção do caminho glorioso das grandes almas, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que elegem no sacrifício próprio o apostolado do amor com que ajudam companheiros da humanidade. Não se segue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Tá, então vamos lá. Ele apontou aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas razões para os nossos sofrimentos? Até agora, nesse parágrafo de resposta dele. Quantas razões ele apontou? Quantas razões, gente? Não foi a culpa? Eu achei que foi só a culpa nesse parágrafo. 2 razões. A culpa é uma delas. Qual é a outra? Sofrimento. Não. Não? Não. Qual a razão para isso? Hã? Quando ele diz que, com exceção dessas almas que elegem sacrifício próprio, ou seja... Não sei. Como é a tua pergunta mesmo? Nessa resposta, o Druso aponta 2 razões justas para o martírio da humanidade. Quais foram elas? Uai, a culpa e os adversários? Não. Falta de sacrifício em favor da humanidade, caridade, isso? Exatamente, exatamente. O amor. O amor. O amor para as grandes almas. Elas, pelo amor, entrando num processo de sacrifício, voluntariamente escolhidos, elas chegam a martírios significativos. Mas isso são para as grandes almas. Agora, para os outros, não. É a culpa. Certo? Entenderam bem? Uhum. Então, a gente lembra, nem sempre as debilidades físicas, os sofrimentos de todas as espécies, na palavra do livro, né? Os martírios, os sacrifícios, inclusive deformidades, têm por razão algum erro no passado, alguma culpa. Lembra do livro Missionários da Luz, para complementar esse assunto? Tem gente que escolhe provas não por razões no passado, mas por finalidades futuras.
Uhum. Então, a gente olha alguém aí no mundo do dia de hoje, essa pessoa fez alguma coisa errada, muito grave. Pode ter escolhido voluntariamente. Então, vamos lá. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, um estado miserável, lembra que André Luiz falou que ele é repelente. E olha que ele já tinha recebido tratamento. Antes dele estar sendo inspecionado agora, ele já tinha recebido um tratamento anterior. E mesmo assim, André Luiz, ele é repelente. Para atingir essa miserabilidade em que se encontra, nosso irmão tem acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Então, tem acumulado débitos muito graves, débitos escabrosos. Tá, beleza. Em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, acentuou: desintegremos. Ora, então existe alguma coisa nele que precisa ser desintegrada. Tem uma energia que está ali constrangendo e ela precisa e será desintegrada. E lembram que esse era o próprio objetivo também dos que estavam atancando a mansão do lado de fora, né? Se esses petardos nos atingirem, nós seremos aqui desintegrados. Nós vamos morrer. E os que não morrerem ficarão loucos, alucinados, a ponto de se martirizarem. Lembram? Agora ele vai fazer o oposto. Vai desintegrar as forças magnéticas negativas. Desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais. Ora, então vamos pensar bem. Centro coronário fechado, com energias magnéticas que lhe impede a recepção de uma energia superior. Centro cerebral fechado, por energias que lhe impedem meditar em como, naturalmente, solucionar o seu problema. Centro, né, laríngeo fechado, não consegue nem falar. Percebe como ele está? Então, ó, é como uma espécie de mordaça. Não, você não fala. Mais grave. Lembram de escravos e pessoas impedidas de se comunicar? Né? Com instrumentos dos mais variados tipos, fechando a boca, impossibilitando de falar? Agora eu vou te impossibilitar de pensar. Eu vou te impossibilitar de receber um auxílio de um plano de alguém mais elevado que você. Pensa no cárcere que esse cara ficou submetido. Por quanto tempo? Não sei. Mas olha a natureza do cárcere em que ele está. Está proibido até de pensar, de refletir, de receber auxílio. Vamos desintegrar essas energias que constringem os centros vitais. Agora eu pergunto, nós não estamos numa região inferior, esses fluidos não são a serem desintegrados um tanto grosseiros? São. Pergunta imediata, eles possuem alguma forma? Como são essas? Olha as palavras que é? André... Ô, Júnior, como é que é? Não entendi. Desculpa, André... essa última parte aí. Nós estamos numa região inferior, certo? Tal ponto que lá não chega nem luz do sol. Que o estado de transtorno das pessoas é tão grave, que eles são animais. A solução para lá é tempestades, dor externa que possa trazer algum sofrimento de fora para dentro, para ver se a alma sai daquele estado animalesco, recuperando algum grau de discernimento. Então, a coisa é gravíssima essa região aqui, gravíssima. Aí, beleza. Ora, traz uma pessoa que estava lá de fora e há um dia dentro da mansão, recebeu um tratamento, está ainda repelente, e agora está sofrendo uma operação. Eles querem trazer alguma informação que está na memória dele, porque até agora ele não sabe quem é esse cara. Ninguém sabe quem ele é.
Bom, e o que é que ele diz? Vamos desintegrar essas forças. Aí pergunta, as palavras que André Luiz usa são forças magnéticas a serem desintegradas. Ora, se a região é um tanto grosseira, essas forças magnéticas, vamos colocadas aqui, tem alguma forma física? Percebe bem? O livro não revela. Mas, para ele não falar é alguma mordaça, como está sendo impedido o centro coronário e o centro cerebral de receberem, o primeiro de receber e o segundo de refletir numa forma de sair da situação em que está? Fica a pergunta, quem sabe essa resposta? Não sei, aqui ninguém. Que constringem os centros vitais. Ajudemos-lhe a memória para que se liberte e fale, né? Então, vai receber um auxílio na região da memória, vai receber um auxílio na região da garganta, para que ele fale. Ora, eles são ali espécies de médicos, psiquiatras, psicólogos e de outras espécies que tem que fazer uma anamnese. Quem não sabe nem quem o doente é. Ô, Júnior, você sabe uma Sim. vez que aconteceu comigo numa reunião mediúnica, faz tempo, o espírito obsessor, ele estava passando um monte de corrente no pescoço, no corpo inteiro, envolvia aquele outro na corrente, botava corrente na boca, e eu vi isso na minha mente uma vez, faz tempo isso. Então, assim, no mundo espiritual, esse espírito ele estava preso, todo acorrentado. É a ideia que eu tive. Sim. Então, eles não conseguem ver as correntes, por exemplo, os desencarnados que estão no auxílio? Os desencarnados que estão no auxílio, como assim no auxílio? Eles devem ver, né? Devem ver. Agora, esse aqui não está vendo, ele está fixado numa ideia que foi o erro grave que ele cometeu. Ele só tem isso na mente dele, ele só vê essa cena. E ele foi Sim. hipnotizado para ficar fixado aí. Ó, E ainda ah, foram utilizadas forças magnéticas que nós aham. estamos. Não vamos nunca fazer afirmações precipitadas aqui. Estamos supondo terem alguma forma. E agora Então, você traz a porque ideia de corrente. então eu tive essa, por isso que eu pensei nisso, porque enquanto você falou, nessa sessão mediúnica, esse homem estava acorrentado, todo acorrentado. E aí eu imaginei, eu inferi, né? Também não estou afirmando nada, Sim, que o outro obsessor estava prendendo o obsediado em correntes. sim. Então, sua informação corrobora com essa nossa inferência, né? Então, vamos lá. Tá? Então, ele tem que se falar. É uma anamnese. O doente que tem que dizer que é o exame físico e é também a anamnese. E talvez porque meu olhar lhe endereçasse mudo apelo a esclarecimento mais amplo, acrescentou. André Luiz não sabe o que vai ser feito ali, né? Não será lícito agir à base de hipóteses, porque até agora eles não sabem efetivamente o que aconteceu, né? Mas Druso diz, não é o que vocês estão pensando, ele não foi atropelado e está recém-desencarnado, não foi uma carreta que passou em cima dele, por isso que ele está assim. O problema dele é um problema de obsessão gravíssima, que naturalmente começou há muito tempo. Mas ele não sabe detalhes, né? Sabe que ele errou gravemente, e isso fez com que ele, digamos, perdesse a capacidade de controlar a própria forma do corpo. Porque a dor também, né? A dor nossa, o sofrimento, digamos assim, vai se repercutir no corpo físico, né? Por isso, se cortou e tal, como é que a mente consegue, digamos, fazer com que participar do processo de cicatrização, botou a mão no fogo, tira a mão,
Então, esse sofrimento deixou o corpo dele disponível para que ele sofresse a ação dos hipnotizadores a ponto dele ficar nesse formato em que ele está. Mas é só isso, ele tem, digamos, as informações gerais. As informações específicas ele não tem. Então, ele não vamos agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e ouvir as vítimas. Como assim? Só tem uma pessoa? Por que ele vai ouvir os delinquentes, no plural, e as vítimas? E aí, responda aí. Porque devem ser muitos, né, João? E como que ele vai ver esses muitos se só tem uma pessoa na cama? Bom, na hora que Pela começar- mente dele, Exato, penetrando dele. exato. Ele vai fazê-lo recordar da memória que envolve outros, né? Uhum. Envolvem outros. Então, ele é indispensável ouvir os que erraram e os que sofreram aquele erro, a fim de que, com as informações deles mesmos, mas é só, o arquivo está em um, mas as informações dele mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Aí, André Luiz, procurei soptar, né? Agora eu vou me controlar aqui, porque eu estou cheio de perguntas para fazer. Eu procurei frear as inquirições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração sem prévia consulta. Então olha aí, né? Uma oração a gente pode fazer sempre em qualquer lugar, né? Então, eles naturalmente não estão sendo mais convidados a realizar prece. Já é algo que está profundo e eles fazem instintivamente uma prece. E nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor. Então, vejam bem aí, né? O intercâmbio contínuo, como fala Allan Kardec lá no Céu e Inferno, né? Espíritos com determinada semelhança se reúnem e cada um contribui com a energia que possui e os outros se alimentam daquelas energias assemelhadas, né? É o que está acontecendo, um exemplo aqui do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, né? O instrutor ficou melhor ainda do que ele já é, mesmo com as forças energéticas daqueles que eram menos evoluídos do que ele, né? Ficou fortalecido, que demonstrando fisionomia calma e otimista, ele já é calmo, otimista, muito conhecimento, muito trabalhador. Mas as orações do Hilário e do André Luiz deram ainda um percentual maior de calma e de otimismo. Passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos, né, no companheiro em prostração. Como ele usa o termo forças magnéticas, energias, essas energias, vamos usar esse termo, a gente não sabe das formas. Mas, então, um passe para dispersar, para desintegrar. Ele não falou lá em cima desintegrar? Então, está usando como sinônimo aí. Desintegrar essas energias, essas forças magnéticas. O inferno reagiu com movimentação gradativa. Então, vejam, ele nem se mexia direito, né? Ele só respirava e gemia. Agora que as energias estão sendo dispersadas, desintegradas, ele começou a se movimentar, qual se acordasse de longo sono. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a destra sobre a cabeça disforme. Ora, então, distintamente do que nós estávamos presumindo, distintamente, ele não estava com a mão sobre a cabeça. Porque depois de alguns minutos é que ele colocou a mão sobre a cabeça. Então, ele estava desintegrando energias
realmente de outra região que não a cabeça. E aí ele começou a se movimentar. O que a gente lembra aí do que a Alexandra falou a respeito de corrente. Porque depois de alguns minutos, quantos minutos? Não diz, 5, 7, 15 minutos, aí que ele colocou a mão sobre a cabeça, disforme, sem forma. Como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento. Aí sim vai operar a memória. Esse é o título do capítulo, né? Certo? Esse é o título do capítulo. Vamos achar aqui. A intervenção na memória. Agora vai agir na memória. Beleza. E logo em seguida, o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira desvencilhar-se de um pesadelo. Então começou a agir na memória, né? E ele começou a gemer mais. E mostrou um medo. Um medo de quem quer se livrar de um pensamento ruim, de um pesadelo. Porque Druso interrompesse a oração, detendo-se nesse estado, indagou Hilário Efrito. Então, vejam, ele operou para trazer da memória, digamos assim, muito provavelmente, o erro grave cometido por ele. Trouxe a região ali da consciência e ele começou a gemer e revelar que estava num pesadelo. Continua, Druso. Tira esse pensamento da cabeça dele. Não. Pô, Druso, você é mau. Você vai deixar ele nesse ponto porque você interrompeu a operação. Continua. Não. O Hilário ficou aflito com a interrupção da operação. Hilário, mas vai parar. O Hilário ficou aflito. Vai parar. Deverá permanecer, então, assim, à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo. Quer dizer, o Druso tinha condição de fazê-lo acordar. Tinha, mas não vai. Percebe? Ele poderia aqui reapossar de si mesmo, Druso, continua a operação, de repente ele vai conversar com a gente, dialogar numa boa, ficar sentadinho e conversar. Isso que não, né? Mas ele poderia reacordar. Normal ele não ia ficar. Mas Druso não deixou ele acordar. Ele está quase acordando, à beira da vigília. Sabe aquele estado em que a gente encosta no sofá e a gente está entre o sono né? e o estado de acordado? Né? Não é o sono profundo. Aí quem é especialista em sono pode falar, não está nem lá nem cá, não é o sono REM, não é não sei o quê. É um começo de sono ou um começo de acordado. Ele está nesse estado e vou deixá-lo aí. Não lhe convém o imediato retorno à realidade, esclareceu o mentor amigo. Então, ele não vai acordar aqui a realidade. Poderia sofrer deplorável crise de loucura com graves consequências. Então, não vamos despertá-lo total. Ele ia ficar louco e isso talvez ia dificultar mais o nosso atendimento a ele. E as consequências, em vez de auxiliar, podiam ser mais graves. Ele vai acabar retornando para o lado de fora. Conversará conosco, assim qual se vê, com a mente enovelada, a ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, ou seja, no erro que ele cometeu, mas nesse estado, nem acordado, nem dormindo, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial, sem qualquer distorção. A palavra do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Então, eu já tinha experiência, está fazendo essas operações aí há muitos anos, já está craque nisso.
Depois de nova intervenção do mentor sobre a glote, né? Então, vejam bem, primeiro operou em outras áreas do perispírito. Aí ele começou a se mover, né? E a gemer. Depois que operou na memória, começou a gemer, mas não vai deixar acordado, nem vai deixar dormindo, vai deixar naquele estado de lá e cá, com o pensamento fixo ao erro cometido. Beleza. E agora agiu na garganta, né? Agiu na garganta. Aí ele abriu o olho. Abriu o olho, quando agiu na garganta, abriu o olho. Descerrou as pálpebras. E mostrando os olhos esgazeados, quer dizer, os olhos muito abertos, revelando medo significativo. Começou a bramir. Mas lembra, não está acordado, nem está dormindo, apesar de estar com o olho aberto. Percebe? Ele está ali nas lembranças. Socorro, socorro! Começou a gritar gravemente, né? Está falando muito mais alto do que eu falei aqui. Sou culpado, não posso mais, perdão, perdão. Pensa no grau de sofrimento da alma. E antes ele não estava podendo dar esses gritos. Por quantos anos ficou nessa posição? Dirigindo-se a Druso e tomando de certo por magistrado, exclamou, mas, né, num estado sonolento, identificou Druso, identificou alguém ali, mas quem é essa pessoa? Senhor juiz. Está na realidade? Não. Druso é juiz? Não. Percebe? Então está vendo. A culpa faz com que identifique o Druso como juiz. Então ainda está, né, um estado de sonolência ali e a necessidade, ó. Então ele achou que o Druso era um juiz. Senhor juiz, até que enfim posso falar. Deixe-me falar. O dirigente da mansão afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo. Aí falou de forma amiga, o Druso, muito amoroso, né? Diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente, quer dizer, pesaroso, muito arrependido. Então, vê a superexcitação dele, que ele não está chorando. O rosto cobriu-se de lágrimas. Né? Então, vejam lá. Sou Antônio Olímpio. Aí, ó, já começou a ser identificado, correto? Antes não sabia quem era, não sabia nome, não sabia nada. Sou Antônio Olímpio, o criminoso, contarei tudo. Em verdade, pequei, por isso é justo que eu sofra no inferno. Talvez se trouxesse ele ao estado de consciência plena, acordado mesmo, talvez ele quisesse voltar para o lado de fora da mansão. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. Ora, não é a ideia antiga de inferno? Tanto do inferno pagão, quanto como nós vamos estudar ainda no livro Céu e Inferno, né? Um fogo que não consome. Né? Qual era aquele rio do inferno grego? Que era um rio de fogo. Na verdade, um rio de remorso. Então, ele estava nesse rio, no rio do remorso no inferno grego. Ou fogo que não consome, também do inferno cristão. Né? A igreja não pegava, não, isso é um fogo de betume, um fogo que não queima, que não consome. E aí ele diz, é o remorso, bem sei, é o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta
entretanto, não pude resistir à ambição. Então, ó, em parte do erro que ele praticou foi falta de conhecimento a respeito da vida futura. Que talvez ele estivesse pensando, não, não existe vida futura. Eu sou ateu, né? Temos que gozar o mundo aqui, como tem lá nos livros Céu e Inferno também, né? A ideia do ateísmo, do linismo, levando os cidadãos à prática dos erros mais escabrosos para gozar a vida única que se vive. Então, ele está dizendo, se eu soubesse que existiria vida após a morte, eu não teria feito o que fiz. João, Sim. O fato dele estar nesse processo de remorso é o que levou ele para dentro da mansão, né? Porque quando você está nesse processo de remorso, é sinal que você já começou ao caminho inverso, né? Sim, sim. Exatamente. Lembra que lá nos capítulos anteriores fala quem não entra, quem está revoltado, né? Quem está revoltado não entra, porque não tem tratamento aqui dentro que possa auxiliar o revoltado, né? Lembra que lá fora nós temos espíritos infernais que estão nessa região há séculos e séculos. Espíritos que se afinam aos infernais estão também a longo prazo, né? E aqueles que deslizaram numa falha ou noutra, né, nos vícios, e que podem ficar dias ou meses. Mas se revoltar, não entra não, porque além de não ter efeito o que nós podemos fazer por eles, eles vão destruir o trabalho aqui dentro. Serão tigres trazidos no meio, né, das pessoas aqui. Lembram disso? Então, esse não vai entrar, mas vê que ele está realmente arrependido. A fala dele é compungida, é pesarosa. É remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta, entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar. Vi-me obrigado. Quer dizer, a partilha não é algo para a felicidade de todos, né? E eu me boto como a posição do dono, como alguém que eu sou dono da partilha e eu estou sendo obrigado a dividir com os demais. Espera lá, mas não era de todos? E não é para gerar felicidade em todos aqueles grupos, nos filhos, nos netos, nos bisnetos que virão. Mas ele se sentia obrigado, olha a posição que ele se colocou, como dono de tudo. O dono de tudo, e além disso, o dono que não queria a partilhar a nossa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Não, fala, como a gente está lendo o que ele está falando compungido, a gente tem que botar outra energia de voz. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava, me embaraçava, a partilha me impedia. Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Qual é o projeto? Qual é o projeto? Assassinar os irmãos. Assassinar os irmãos. Começou a maquinar. Lembra capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo? Amai os vossos inimigos? Aquele homem que, para cometer um assassinato, ele previamente planeja. Ele é 100 vezes mais culpado que um bandido que invade a casa por dificuldades, por necessidades, e não desejando matar, quer roubar algo para suprir as suas
necessidade e acaba por matar quem lhe impeça de suprir essas necessidades, esse bandido que invade a casa é 100 vezes menos culpado que o que planejou. Mensagem de Agostinho, no capítulo 12 do Evangelho. Olha aqui, ele começou a maquinar o plano, vou matar. Qual é a solução? Eu vou matar meus irmãos. E estou aqui no projeto. Que projeto? Agora ele reconhece. Uma crise de soluços, de choro e soluço, embargou-lhe a voz. Não pode falar mais. Chegou no ponto grave, não pode falar mais. Mas Druso, amparando magneticamente, insistiu, né? Continue. Então, Druso deu um grau de serenidade maior para ele para diminuir a excitação, começou a soluçar a ponto de não conseguir falar, e Druso acalmou um pouco. Admitir, continuou o enfermo com acento mais firme, pela energia do Druso. Né? Admitir que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E está num estado melhor que o anterior, pela intervenção magnética do Druso. Quando o inventário estava então vou mudar o tom de voz. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco, inspecionando o grande lago de nosso sítio. Antes, porém, dei-lhes de beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga reclamaria para o efeito seguro. Como? Como? Eles ficarem dopados. Quanto tempo? Uhum. Como que ele conseguiu calcular o tempo da droga para que eles ficarem dopados? Será que matou uma galinha? Matou antes um cachorro durante o planejamento? Matou um gato? O livro é da década de 50 e ele está narrando aqui uma época de, não sei, de uma vida em uma fazenda. A gente não sabe quanto tempo ele está desencarnado. Então ele não tinha bula, né? Hã? Então não tem bula. Não tinha bula, né? Então ele deve ter testado em algum animal, porque tem que ter um peso mais ou menos equivalente para você saber a meia-vida do medicamento e saber quanto tempo aquele animal ia ficar grogue, né? Exato. Ele pode ter testado nele mesmo também. Não acredito que ele nele mesmo, não. Deve ter testado, pode ter testado num bezerro. Demora para fazer efeito dele ficar meio grogue. Então, o que ele... Mas, vê, isso não está no livro. A gente está fazendo suposições de entrelinhas. Porque ele traçou um plano, né? Então, é uma suposição, nós não estamos fazendo afirmações, mas é provável. Pega um bezerro aí, deixa eu ver aqui mas já que a Alexandra incluiu a questão do peso, né? Pega aqui um bezerro, um cachorro, uma galinha, vamos aumentando o peso aqui do animal, a gente dá a droga. Já sei. Já sei qual é a quantia, já sei. Exato. Vou testar a quantia. Bezerro, que é mais ou menos o mesmo peso de um homem, né? Sim. Então, pronto. Aí, pronto. Beleza. Deu a droga, já estou como testei antes, provavelmente, tem que colocar esse advérbio, já estou sabendo qual é o tempo do efeito. Agora, para o efeito seguro. E quando nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, que deve também ter feito nos animais, se é que utilizou animais, com suposições, essas entrelinhas, num gesto deliberado. Então, ele percebeu os sinais de fadiga, talvez como ele fez nos testes, né? Num gesto deliberado, de vontade própria, desequilibrei a embarcação e em conhecido trecho onde as águas eram mais fundas. Ora, então ele calculou tudo com enorme precisão. Vejam.
é naquele trecho ali que eu tenho que virar o barco, porque é um trecho de águas mais fundas. Quando nós chegarmos nesse trecho, eles têm que estar entorpecidos. Então, o momento adequado para eu dar a bebida envenenada é nesse trecho do rio, porque o barco vai levar esse prazo, e como provavelmente testou nos animais, vai levar esse... Percebe? O Júnior, ele deve ter Percebe? dado umas quantas voltas de barco para saber a velocidade que ele ia remar para poder a droga fazer aquele efeito naquele tempo X, para ele estar justamente naquele local Y. Percebe a calculeira da ambição? Por isso que ele está sendo transformado num polvo. Quem conhece aí da biologia, já viu como um polvo age? O polvo se disfarça, o polvo fica escamoteado, ele combina o mimetismo numa determinada região de pedras onde são procurados aqueles animais, e eles ficam então ali de tocaia. Quando vem um determinado peixe, alguns dos animais dos quais ele se alimenta, bem próximo a ele, ele ataca. E, além de tudo, ele também usa aquela substância, né, de proteção que dá uma escurecida. Então, meu amigo, como você matou desta forma, você é um polvo. Então, nós vamos te transformar no que você é. Você é um polvo. Percebe, então, aí? Agora vamos estudar depois da aula aí. Vamos procurar saber como que agem os lobos. Por que alguns são transformados em lobos? Qual é a história que eles praticaram para que eles sejam transformados nos lobos, na licantropia, num animal ou no outro? Quer dizer, essas ações dos espíritos hipnotizadores de transformar num animal ou no outro, num vegetal, né? Porque a gente vê agora, né? Não tem muito tempo, eu estava assistindo com a minha esposa, pela reunião familiar, aquele programa Big Brother. E alguns são considerados árvores. Não, plantas. Mas se você vê o livro, creio que seja Obreiros da Vida Eterna, no final do livro, André Luiz olha a região assim, essas plantas tão esquisitas. Tem alguns homens aqui que são plantas. Então, percebe aí a ligação de raciocínio que a gente está fazendo? Então, tá. Então, naquele trecho conhecido, onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível. Calamidade? Calamidade? Um acontecimento, digamos assim, inesperado? Calamidade, não. Foi tudo calculado. Planejado, né? Planejadíssimo nos mínimos detalhes. Ainda agora, mas ele está melhor emocionado por causa da influência positiva, né, do Druso. Ainda agora escuto-lhe os brados arrepiantes de horror, implorando socorro. Então, vê, uma obra dessa, a gente não aprende. Eu vou ler isso aqui. Você não capta que houve a mudança no tom de voz, houve mudança da energia. Mas, de nervos dormentes, a breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus aloucados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio. Aí começou o fingimento, né? Com atitudes estudadas. Olha o grau de planejamento, né? Olha o grau de planejamento. 100 vezes pior que um bandido que entra numa casa. Não estou querendo roubar. Me dá tua TV. Não, a TV você não vai levar.
Então, eu não vim para isso. Mas, pum, no calor do momento, matei. Então, vamos lá. Com atitudes estudadas. Atitudes. Não é só o que ele ia falar. Os gestos. A face. As feições. O movimento dos braços. A linguagem não corporal também. Pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luís, o meu filho único. Fui um homem rico e tido por honesto. Tido por honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores do mundo, né? E no mundo, pela sagacidade e pela inteligência. Então, no mundo, atingiu o grau máximo. De quando em quando, recordava meu crime, nuvem constante a sombrear-me a consciência. Mas, em companhia de Alzira, a esposa inolvidável, a esposa inesquecível, eu procurava, para solucionar o peso da consciência, distrações e passeios que me tomassem a atenção. Mas nunca pude ser feliz. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, na juventude do filho, minha esposa adoeceu gravemente. E, da febre que a devorou por muitas semanas, olha só, febre de semanas, passou a loucura, com que se afogou no lago numa noite de horror. Está obsidiada? É provável, né? É provável que os irmãos a tenham influenciado para que ela se suicidasse no lago, num processo de doença, né? Lembrando que muitas das nossas doenças, como a gente pode ver nos livros mensageiros, se dá pelo contato da espiritualidade inferior, né? Tive um contato com a espiritualidade inferior aqui, por vontade própria, em determinados vícios que são prazerosos de praticar. Amanhã, daqui a 2 dias, 3 dias, estou infectado com uma gripe, surge uma bactéria, Lê lá o livro dos mensageiros. É mensageiros? Não. Acho que é os mensageiros. Não, é Missionários da Luz. Começo do livro. Então, viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete dos fantasmas de minhas vítimas, dos meus irmãos. Não tenha dúvida, né? Está com dúvida ainda? Entretanto, temia todas as referências acerca da morte. Não me fala de morte. Não, vamos falar de vida. E busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. Vai sonhando com esse raciocínio, né? O infeliz entregou-se a larga pausa de repouso diante da nossa expectativa, continuando logo após. Aí ele parou. Parou de falar. Um prazo longo. Parou de falar por um prazo longo. E André Luiz na expectativa. Vamos, termina a história. E ele lá. Ai de mim, porém. Tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas. Lembra? Sim. Céu e Inferno, capítulo 3. Né? Não. O céu você não conquista tentando mudar o seu íntimo, tentando vencer vícios e tentando construir virtudes.
Você não consegue o céu auxiliando o próximo. Isso é besteira. O céu nós conquistamos participando dos cultos religiosos e doando valores para a igreja. É assim que se compra um lugar no céu. E eu paguei por isso. Muito. Muito. Vê a ignorância, como Kardec coloca, e aquele conhecimento, digamos assim, inadequado, uma espécie de fé cega, é incapaz de levar o homem ao progresso. Contribui para a sua derrocada. Dito e feito. Porque meus irmãos que eu supunha mortos se fizeram visíveis na minha frente. Logo que descerrou os olhos físicos. Não deu nem um minuto. Mas lembra no livro Voltei, tem uma pessoa que assassinou alguém, tem. Mas daquele erro crasso cometido, ele se voltou para o bem. A tal ponto que, quando era para, digamos, passar a região umbralina, ele achou que não merecia porque tinha assassinado. Ele passou ou não? Foi ele que decidiu? Passou, não foi? Ele passou. Passou e não foi ele que decidiu. Está no magnetismo do Bezerra, lembra? Está no Sim. magnetismo do Bezerra de Menezes. Mas esse não. Matou os irmãos, procurou gozar a vida. Então, cerrou os olhos, estão ali. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo. Atiraram-me o crime em rosto. Cobriram-me de impropérios, de injúrias, de ofensas, de vitupérios. E mais, flagelaram-me sem compaixão. Até que, talvez cansados de me espancarem. Quer dizer, eu não vou mais te bater porque eu não tenho mais forças para isso. Eu estou exausto de te agredir. Eu fiquei exausto nessa briga de tanto te agredir. Mas isso não significa que você está livre de mim. Não, eu vou te conduzir a uma região, uma tenebrosa furna, onde foi reduzido ao pesadelo em que me encontro. Aí lá ele encontrou os obsessores, né? Os obsessores, os hipnotizadores terríveis que o deixaram nesse estado em que ele se encontra. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Espera lá. Aí, gente, vamos encerrar, né? São 14h07, senão... Mas pensem bem, vou lançar uma pergunta para vocês refletirem aí durante a semana. Os irmãos, assim que morreram, eles estavam gargalhando? Acho que demorou um tempo. Provavelmente não, né? Deve ter demorado um tempo para descobrirem que foi o irmão que planejou. Então, por que ele está lembrando de gargalhadas? Dos irmãos a gargalhar. Percebe? Então, vamos refletir aí. Ora, já é vou só colocar uma dica aqui. Ora, essas gargalhadas não foram no momento da morte. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir? Quer dizer que eu não tenho repouso. Eu acho que no sono, né, João? Eu acho que no sono dele, os irmãos vinham gargalhar, como a dizer, né? A morte não existe, nós estamos aqui. Ou morrer. Ele quer repousar. Ele tá nesse estado aí, digamos assim, né? Até sem se mover, mas ele não tem repouso. E ele quer dormir ou quer morrer. Beleza? Vamos parar aí, senão a gente vai atrasar mais
o Allan Kardec. Porque não acredita na morte, né? Então, mesmo ele morto, ele ainda está ali. Ele quer dormir, o sono do justo, ou então morrer, o que não acredita na vida futura, né? Ele quer se libertar do problema, né? É. Vai ter que reencarnar. A reencarnação, o esquecimento, é a paz total, né? Não vai lembrar. Olha o benefício da reencarnação. Então vamos lá, né, gente? Estamos aí no